Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, aos nossos funcionários que estão a dar apoio à reunião. Nós damos início assim à nossa reunião número 8 de 2023 e eu começava por distribuir o resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores, fazem favor. E para que conste na ata, dar nota de que o total de disponibilidades é de 1.534.821 euros e 19 cêntimos, ao dia 24/4/2023. Muito bem, assim damos início ao período antes da ordem do dia. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Se faz favor, senhor vereador João Pedro Raiolos, tem a palavra. Bom dia a todos, senhora Presidente, senhoras e senhor vereador e também funcionários de apoio à reunião de Câmara. Portanto, nós tivemos reunião na passada semana e os pontos também não houve, portanto, uma série de situações que tenham surgido neste curto espaço de tempo. No entanto, eu gostaria de falar em dois assuntos. O primeiro tem a ver com o falecimento ontem do Sr. Manuel Perpétuo Coutinho, mais conhecido por Sr. Manuel Miguel, que, portanto, foi uma pessoa que também foi reconhecida pelo município com a atribuição de uma medalha municipal pela sua intervenção cívica, portanto, em diversas associações e coletividades ao longo da sua vida e mais recentemente como sócio fundador da Arpica e, portanto, fez parte também de um conjunto de direções da Arpica, apesar de todo o seu trabalho também ao longo da sua vida, como disse anteriormente, e claramente também uma figura do nosso Conselho mais reconhecida exteriormente por ser um praticante da modalidade de vespista, das vespas, e foi reconhecido também como o vespista mais velho de Portugal, e até participou também em alguns programas de televisão nessa condição, o que também valorizou bastante o Conselho e foi um bocado o reconhecimento também daquilo que foi o seu percurso de vida, e gostaria de lamentar o seu falecimento e endereçar as condolências à família, naturalmente. O segundo ponto tem a ver com também portanto, um regozijo pela participação do município no FIFCA, no Festival Internacional de Folclore. Penso que é também uma participação positiva, não só pela questão da interculturalidade, quer também pela promoção do Conselho e portanto, a demonstrar também ao nosso Conselho outras culturas em termos deste tipo de atividade, mas deixava uma questão relacionada com aquela que foi a participação do município no festival, se foi só em termos logísticos, se foi também em termos financeiros, portanto, para também ter conhecimento em relação a essa mesma participação, apesar de, como referi inicialmente, considerar como positivo todo o envolvimento que foi demonstrado disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não sei se o Sr. Vereador está muito bem. Muito obrigada. Eu iniciava então por associar o município e o executivo em geral às palavras do Sr. Vereador relativamente ao falecimento do Sr. Manuel Miguel. Naturalmente que todos nós reconhecemos o percurso de vida e a participação cívica que o Sr. Manuel Miguel teve ao longo dos seus 90 e muitos anos, 99, portanto faltavam-lhe poucos meses para chegar ao seu centenário, mas as coisas são mesmo assim e, portanto, quando as pessoas partem já com esta provectidade, é porque tiveram, em princípio, uma vida cheia e de facto isso é também reconhecido por nós, naturalmente. Lamentamos o seu falecimento e endereço daqui em nome de todo o Executivo as devidas e as sentidas condolências à sua família.
Aproveitando também para dizer que é nosso propósito e nosso timbre fazer sempre e registar estas ocorrências, as boas e as más, neste caso uma infeliz ocorrência, mas que são de facto importantes para a memória que todos nós vamos tendo daquilo que é a nossa vida coletiva e do que é a passagem de alguns de nós, de muitos de nós, pela vida e da forma como estamos nela. E, portanto, reconhecer essa participação e essa forma viva e alegre com que o Sr. Manuel Miguel, sobretudo, abraçava esta sua paixão pelas vespas e a forma como acabava por divulgar o concelho e as suas riquezas sempre que era interpelado nesse sentido. E, portanto, deixar aqui uma vez mais as nossas sentidas condolências e apresentá-las à sua família pelo seu falecimento. Relativamente à nossa participação no FIFCA, este é de facto um momento, um evento que nós consideramos extremamente importante para toda a região. Este não é só um festival de folclore, é de facto um momento de interculturalidade, de troca de experiências, de afetos e de conhecimentos, e isso enriquece-nos enquanto comunidade e acaba por enriquecer também quem nos visita por oportunidade deste festival, porque também leva daqui as coisas boas que nós temos enquanto povo e a forma como acolhemos aqui as comitivas e como demos, sobretudo com o conjunto de funcionários do município e de voluntários que quiseram apoiar esta iniciativa e que contribuíram de forma decisiva para que ela corresse de facto muito bem. E é uma oportunidade também para quem nos visita para nos conhecer e para saber que nós estamos aqui numa região do país nem sempre divulgada como merece, mas aproveitamos estes momentos e estas oportunidades para fazer isso mesmo. Dizer que nós recebemos aqui 2 comitivas, nós tivemos, digamos que sediadas durante o período do festival, 2 comitivas em Alpiarça, a comitiva timorense e a comitiva ucraniana. Está a ser, porque terminará hoje esta estadia deles aqui em Alpiarça, sendo que depois, como sabem, estes grupos percorrem os vários concelhos que integram este festival, no caso Almeirim, Coruche e Benavente, para além de nós. E, portanto, eles permanecem ainda aqui. Nós, para além do apoio logístico, também tivemos um apoio financeiro, não diretamente ao festival, mas relativamente aos custos que fomos suportando, sobretudo pela sua estadia aqui em Alpiarça. Houve comitivas que ficaram noutros concelhos, mas eu dava a palavra à Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu e ela pode detalhar melhor como é que foi este apoio do município. Faz favor, Sra. Vereadora. Muito obrigada, bom dia a todos. Relativamente ao apoio, nós asseguramos o alojamento e o pequeno almoço todos os dias e as refeições nos dias em que eles não tinham atividades nos diferentes concelhos, bem como o transporte para as diferentes atividades. Tivemos a colaboração no que diz respeito às refeições dos 2 ranchos, das 2 IPSS, da SFA e dos Águias. Relativamente às ofertas para as comitivas, tivemos o apoio das casas agrícolas que ofereceram vinho para oferecer às diferentes comitivas. Pronto, em termos de apoio, não foi, tal como a Sra. Presidente já disse, não foi o apoio financeiro, mas sim todas as logísticas e no dia da gala em Alpiarça asseguramos as refeições de todas as comitivas, bem como dos 2 ranchos do concelho. E pronto, julgo que fica mais ou menos esclarecido. Naturalmente que este é um evento e é uma atividade que o Conselho e que o Executivo entende que deve continuar a apoiar
porque ela, de facto, reveste-se da maior importância e, na verdade, proporcionou aos alpiarcenses que quiseram e que puderam estar na gala que ocorreu aqui, para além dos vários momentos em que as comitivas que estavam sediadas aqui percorreram as nossas IPSS, a escola, etc. E, portanto, se apresentaram, no fundo, às pessoas de uma forma mais próxima, interagindo com as crianças e com os adultos e com os idosos de uma forma extremamente carinhosa, foi extraordinário. E naturalmente que nós continuaremos a integrar e a apoiar o FIFCA e julgamos que esta é uma experiência que se deve repetir, porque de facto a qualidade do espetáculo prestado é também assinalável. Muito bem, então, não havendo mais questões, eu dava início à nossa ordem do dia. E começava exatamente pelo ponto 1, a prestação de contas do ano 2022, que vem para deliberação. Eu vou abrir aqui. Fazer apenas uma breve apresentação, dado que o documento tem por si só as explicações mais relevantes relativamente às contas que são apresentadas. Dizer que este ano não foi o ano tão atípico como os anteriores em termos de impacto da pandemia, mas não deixou de ser um ano atípico por via do impacto, sobretudo, da crise económica e da guerra, que teve e está ainda a ter consequências extremamente graves ao nível do aumento generalizado dos preços, portanto da inflação, e de um conjunto de dificuldades até na obtenção de equipamentos e materiais que tem sido uma condicionante relativamente ao exercício económico e financeiro do município. Os custos da energia, sobretudo da logística e das matérias-primas, que já eram altos no início do ano, continuaram a subir e encetar uma trajetória perigosa em termos ascendentes para a nossa execução, sendo depois, ao longo do ano, mais no final, mais ou menos contrabalançadas com um conjunto de medidas governamentais, mas que têm sempre o impacto relativo em relação a estas coisas. É muito difícil contrabalançar a 100% as consequências de uma crise que é mundial, não é uma crise nacional, não é uma coisa conjuntural, estamos a falar de uma coisa mais estrutural e isto tem um impacto que é difícil de encaixar, digamos assim, naquilo que são as previsões que se fazem quando avançamos com o orçamento. A nível municipal, naturalmente, que quando nós apresentámos o orçamento também tivemos isso em consideração, mas, como digo, há um conjunto de situações que permanecem e têm tendência agora a amenizar, mas continuam a permanecer e, portanto, estas situações têm um impacto naturalmente nas nossas contas. De qualquer forma, procurou-se manter e conseguiu-se manter o rigor e o equilíbrio nas contas, que também é necessário para assegurar naturalmente os investimentos futuros, sobretudo em infraestruturas que continuam a ser necessárias ao Concelho, não só em novas infraestruturas, mas também na manutenção, na recuperação, na reabilitação de algumas infraestruturas que nós temos e que não sofrem essa intervenção há muito tempo e que naturalmente se encontram desgastadas pelo decurso do tempo e que nos obrigarão para permitir que mantenhamos uma qualidade nos serviços que o município presta, obrigar-nos a intervir e, portanto, a fazer
esse trabalho de manutenção e de recuperação. De qualquer forma, foi possível ainda assim terminar algumas das infraestruturas que estavam em obras e que estavam em construção. No caso, a segunda fase da reabilitação e adaptação do mercado municipal, a requalificação da Escola Básica do Frade Baixo e da Escola Básica de Alpiarça, e o início da reabilitação dos estaleiros municipais. Nós começámos por colocar uma cobertura em toda a área do armazém, mais uma parte, e estamos a fazer paulatinamente a recuperação de todos os edifícios da zona industrial, bem como de todo o espaço do estaleiro, também dotando de melhores condições e, sobretudo, de salubridade relativamente à forma como procuraremos tratar as questões do depósito de monos e de outras situações que ali temos que queremos corrigir. E foi possível também a realização de uma parte substancial das obras da Escola EB23 e Secundária de José Relvas, que contamos ter terminadas no final deste verão, permitindo que no início do próximo ano letivo os alunos, os professores e o pessoal auxiliar possam voltar à escola já em condições de conforto e maior tranquilidade, naturalmente, dado que a manutenção em simultâneo de obras e de aulas é uma situação que se quer rapidamente terminar, dado que ela tem impacto, naturalmente tem impacto na própria atividade letiva. E, portanto, nós, não só por obrigação decorrente das imposições comunitárias e de financiamento que temos para terminar as obras dentro do prazo que está indicado, não só por essa razão, mas sobretudo porque este é um constrangimento que deve ser rapidamente ultrapassado. A nossa intenção firme é termos a escola pronta para devolver à comunidade escolar no início do novo ano letivo. E, portanto, assim, com estas condicionantes e com a realização do que foi possível ainda assim fazer, as contas que apresentamos refletem esta preocupação de manutenção de contas certas e de equilíbrio financeiro, e trazem-nos aqui alguns aportes relativamente à sua execução, e que eu estou disponível para esclarecer, caso haja qualquer dúvida relativamente às mesmas, e para esse efeito passava a palavra aos seus vereadores. Sr. Vereador João Pedro Reales. Portanto, a minha intervenção inicial vai no sentido também de que já foram feitas anteriormente noutras situações, que é a complexidade do documento, apesar de, para mim, ser um documento também que me é familiar, porque participei em 10 destes documentos em termos da sua elaboração e, portanto, não é muito diferente em termos da sua estrutura e da sua apresentação daquilo que vinha sendo feito ao longo dos anos. Este até é um documento mais técnico do que propriamente o orçamento, onde aí temos um conjunto de opções também políticas, estratégicas, portanto aqui a reflexão, digamos assim, reflexão, não propriamente reflexão, mas é o reflexo daquilo que foi o desenvolvimento das contas ao longo do ano 2022 e, portanto, estão aqui descritas a evolução dessas contas. Portanto, em termos do documento em si, não tenho grandes questões. Portanto, diria que registro uma evolução de receita em relação a anos anteriores, principalmente de impostos diretos de cerca de 400 mil euros, essencialmente de impostos cuja receita é um pouco variável de anos para anos, tendo em conta a sua própria natureza. Registro também um aumento da despesa corrente em termos gerais, que esse sim também um pouco
necessário de ir acompanhando, porque esse reflete-se ao longo dos anos este aumento de despesa corrente e que na questão da aquisição de bens e serviços registra um aumento de cerca de 22% apenas no ano, o que reflete também um pouco essa preocupação, porque as despesas e receitas de capital variam muito de ano para ano, de acordo também com os projetos que temos em curso e da sua própria comparticipação, e nesse sentido será sempre uma análise mais circunstancial ano a ano do que propriamente de evolução, enquanto que normalmente nas despesas e receitas correntes existe uma maior normalidade ao longo dos anos. Portanto, e nesse sentido, o município de Alpiarça mantém a mesma situação financeira ao longo dos últimos 2, 3 anos, com também uma margem de endividamento bastante aceitável, na ordem dos 50%, o que também é positivo em relação ao desenvolvimento daquilo que é a sua função junto dos munícipes. Depois, o documento em si resulta também da contribuição tanto dos diversos serviços, portanto, o registro das atividades dos diversos serviços que desenvolveram também de forma mais específica em cada um dos serviços essas mesmas atividades, e que não há grande coisa a obter em relação a isso. No caso, por exemplo, também do relatório social, registra um aumento do abstencionismo também, referente a anos anteriores um pouco superior. Passamos cerca de menos de 5.000 horas para 6.000 e qualquer coisa dias de abstenção no total de todos os funcionários, o que também deixa aqui alguma preocupação, digamos assim, se calhar tem a ver também com a idade dos funcionários públicos que nós temos em termos gerais, e a Câmara de Alpiarça não é exceção nesse aspecto, e portanto este tipo de aumento é um aumento que vai aumentando ao longo dos anos, porque as pessoas, se cada vez os funcionários vão sendo mais velhos, portanto, outros são mais propensos também a ter maiores problemas de saúde, não é? Quando terão que trabalhar, se calhar, uma carreira contributiva, quem começou aos 20, 22 anos até aos 65, 66, 67, e quando ainda bem há poucos anos tinham ao fim de 36 anos de serviço, portanto, poderiam se reformar. Portanto, e é um reflexo, penso eu, mas não sei se há outra situação excepcional, mas penso eu também dessa situação. O próprio relatório refere uma transferência para a Agroalpiarça. Penso que haverá algum resultado negativo nesse sentido, mas daquilo que analisei não verifiquei as contas da Agroalpiarça como nos anexos, na documentação que está disponível. Portanto, e não gostaria de saber se há esse resultado, se há ou não, portanto, a prestação de contas ou o relatório de contas da Agroalpiarça. Bem como a certificação de contas também faz parte do índice, mas não está disponível. Fui ver aos documentos da Assembleia para ver se já estavam, mas também não está disponível para consulta, o que depois também ajuda às vezes aqui numa análise, porque de certa forma está resumido um pouco as contas portanto, facilita nessa análise que fazemos ao documento. E nesse sentido também, não propriamente só por causa desta última intervenção, mas tendo em conta também que é o resultado de uma prestação de contas exclusiva em termos do próprio Executivo em funções, nós iremos abster disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Só fazer aqui uma breve referência. Em primeiro lugar, eu também já tinha notado que não estava o documento de certificação de contas nem o relatório de contas da Agroalpiarça. Não sei exatamente o que é que aconteceu, que não consegui
falar ainda com o Dr. Nuno Paulino para perceber porque é que não estava, porque estão, pelo menos o relatório de contas da Agropiasta está devidamente aprovado, aliás, como seria natural nesta altura, e a certificação de contas também há de estar. Eu, de facto, também notei que ela não estava na documentação. Mas eu vou já tratar, também vamos tratar disso para fazer chegar, até porque na Assembleia ela terá que estar naturalmente no acervo de documentação. Fazer só aqui uma referência relativamente às questões que o Sr. Vereador colocou, no que diz respeito à evolução da despesa corrente e, necessariamente, um dos índices que mais que tem reflexo, que maior reflexo tem, é naturalmente as despesas com o pessoal, e as despesas com o pessoal tiveram um aumento não só porque houve várias contratações que o município fez nesta altura, mas também e sobretudo porque houve atualização salarial, coisa que também se vai repetir este ano, uma vez que voltou a haver atualização salarial no início do ano e ela vai se refletir nas contas do próprio ano. Relativamente ao absentismo que referia, há duas ordens de razões na análise que o Executivo fez relativamente a esta questão e que são ambas importantes. Uma delas é exatamente aquela que o Sr. Vereador refere e tem a ver com a avançada idade que alguns dos funcionários do município, aliás, alguns deles aposentaram-se durante este ano e outros, a perspectiva é que se aposentem ao longo dos próximos 2, 3 anos um conjunto significativo de pessoas. E isso naturalmente reflete-se na sua qualidade de vida e, portanto, as pessoas estão mais idosas e, portanto, é natural que tenham mais episódios de doença e outros. Mas esta circunstância também se verifica nos funcionários mais jovens, sobretudo por motivos de apoio à família. E, portanto, este enquadramento do mundo do trabalho, do mundo laboral, é cada vez mais complexo nesse sentido. Ou seja, os mais jovens, que nós também temos procurado recrutar e rejuvenescer de alguma forma os quadros do município, a verdade é que não só relativamente aos seus filhos, mas também relativamente aos seus pais, têm aqui um conjunto de obrigações que, de alguma maneira, os reclama para outras coisas, muitas vezes durante o período do seu trabalho e, portanto, esta compatibilização é cada vez mais evidente porque, de facto, sobretudo os mais idosos, estão muitas vezes cada vez mais dependentes, não podendo, em circunstâncias várias, aceder àquilo que são as respostas das IPSS e dos lares, porque os preços que hoje em dia se praticam são proibitivos em alguns casos. A verdade é que isto reclama da sua família mais jovem também um apoio acrescido, quer quanto a eles, quer quanto naturalmente os apoios à família, que já são normais. E, portanto, isto é a nossa realidade e é a realidade um bocadinho do mundo do trabalho e que tem depois consequências e, naturalmente, relativamente à questão do absentismo. Dizer que o município tem um conjunto de medidas, aliás, que já tinha há alguns anos esta parte, que são medidas específicas para implementar no sentido de inverter esta tendência e, portanto, é uma coisa que os municípios têm trabalhado, aliás, como a generalidade dos organismos do Estado e, portanto, há esta vontade de ajudar a criar condições para que as pessoas possam compatibilizar melhor a sua vida pessoal com a sua vida profissional. De todo o modo, isto depois, como sabem, também tem reflexo ao nível dos próprios serviços, sobretudo se estivermos a falar de serviços que são diários e que têm um impacto logo direto sobre as pessoas. E, naturalmente, que o facto de haver um maior absentismo também impede que estes serviços sejam prestados com a mesma regularidade e da mesma forma. De qualquer forma, isto é a realidade e a realidade impõe-se e, portanto, o que é preciso é nós enfrentarmos-la e
encontrarmos aqui estratégias e medidas para ultrapassar os constrangimentos. E, portanto, dito isto, eu julgo que podemos pôr à votação o ponto que estamos a apreciar. E, portanto, eu punho à votação o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que é a prestação de contas relativamente ao ano 2022. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Passávamos então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, e o ponto 2 são o relatório de gestão e contas das águas do Ribatejo de 2022, que vem para ratificação, uma vez que já foi à Assembleia, e o documento é muito revelador de um conjunto de constrangimentos exatamente no mesmo sentido que os municípios têm vindo a sentir, designadamente do que se refere à crise económica e financeira, do que se refere ao impacto da guerra no conjunto no aumento substancial de um conjunto de bens e serviços, que também teve reflexos relativamente às águas do Ribatejo, sobretudo relativamente ao seu funcionamento e à questão de poder efetuar um conjunto de trabalhos muito dependentes destas questões, dos preços e, sobretudo, dos materiais, e dizer que, ainda assim, estas contas também refletem uma atividade que teve um impacto positivo relativamente aos últimos anos, sobretudo porque a questão da gestão da água se tem colocado de uma forma muito premente ao nível de todo o território do país e na verdade, como nós estamos muito dependentes de recursos subterrâneos, isto implica, naturalmente, com a diminuição dos lençóis freáticos, implica também um constrangimento sério relativamente ao próprio funcionamento das águas do Ribatejo, dado que o seu objetivo principal é permitir o fornecimento de água às populações e, portanto, este bem escasso também tem sempre aqui umas nuances relativamente à sua forma de administração, dado de estarmos a sofrer ocasionalmente períodos de seca extremos e um conjunto de dificuldades relativamente a este recurso. De qualquer modo, eu dava a palavra aos senhores vereadores para distinguir esta questão. Sr. Vereador João Pedro, faz favor. Portanto, nós estamos aqui para fazer uma ratificação de uma decisão que a Sra. Presidente já tomou em local próprio, portanto, no próprio organismo das águas do Ribatejo e portanto, em termos daquilo que é o nosso voto, nós defendemos, portanto, a distribuição de água como sendo uma distribuição pública, é aquilo que se verifica. Trata-se de uma empresa intermunicipal que presta um serviço público a este conjunto de municípios e que, portanto, os integra, digamos assim, tratando-se de uma realidade empresarial totalmente pública. E sendo assim, registra um resultado líquido superior a 2 milhões de euros, o que tem feito também nos últimos 3 anos. Portanto, o que diz um pouco também da própria robustez da empresa e que, apesar de concordarmos com o fim a que se destina, e que gostaria de deixar o registro de que a empresa deve, na sua evolução também, olhar para a sua constituição como sendo
uma Constituição de estar a serviço destas comunidades todas, e nesse sentido também ir ajustando os tarifários à sua própria realidade como empresa, e ir ajustando os investimentos nos diversos locais também como essa necessidade, no sentido de prestar esse serviço da melhor forma, ao menor custo, porque a robustez da empresa ao longo dos anos tem-se vindo a verificar, o que poderá significar a não necessidade de aumentos constantes e, portanto, ajustar também os investimentos em cada um dos municípios, e neste caso concreto também no município de Alpiarça, onde continuamos a ter alguns problemas, algumas necessidades. Nós somos um dos concelhos, ou talvez o concelho com maior cobertura de abastecimento de água de todas as águas do Ribatejo, mas não deixamos de ter a necessidade também de situações pontuais que não têm esse fornecimento de água, e também o conjunto da rede mais antiga que temos, e portanto, ir-se insistindo no sentido de também ajustar esse tipo de investimento no concelho de Alpiarça, na medida daquilo que for também para os outros concelhos. Daí que, tendo em conta o objetivo, a índole da própria empresa e os resultados positivos apresentados, nós iremos votar a favor. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu ponho então o documento à votação para ratificação. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é, portanto, deixa eu voltar aqui ao início. O relatório de gestão e contas das águas do Ribatejo para o ano de 2022, que vem para ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O último ponto da nossa ordem de trabalhos é a proposta de aprovação de projeto de alteração ao regulamento de organização dos serviços do município de Alpiarça, e a segunda alteração ao mapa de pessoal, que vem para deliberação. Relativamente a este ponto, eu queria fazer aqui alguns esclarecimentos e algumas considerações, e que são, sobretudo, digamos que uma justificação de índole mais orgânica relativamente àquilo que é proposto. Nós, quando este Executivo entrou em funções, iniciou as suas funções, procuramos, quando estávamos ainda a conhecer a organização que estava implementada dos serviços do município, procuramos fazer um conjunto de alterações que nos pareceram de necessidade imediata, de forma a termos um funcionamento mais adequado àquilo que era a nossa estratégia, a nossa percepção, e que começou exatamente por fazer uma alteração ao horário de trabalho que estava implementado relativamente a todos os funcionários do município, passando de jornada contínua para o horário normal de trabalho, e fomos, à medida que o tempo foi decorrendo e, portanto, que a realidade se foi impondo, fomos analisando setorialmente as necessidades que considerávamos, as falhas ou as ineficiências, e a forma de irmos suprimindo estas falhas ou ineficiências, ou por falta de funcionários, ou por os funcionários não estarem alocados ao serviço onde efetivamente podiam fazer mais diferença ou podiam trabalhar de uma forma mais eficaz, e fomos procurando inclusivamente reorganizar fisicamente os próprios serviços.
porque numa primeira fase, o que constatámos foi que os serviços estavam desagregados em termos físicos, ou seja, as chefias funcionavam num sítio, os serviços estavam dispersos pelos vários gabinetes e pelo edifício de uma forma menos organizada ou menos orgânica, na nossa perspectiva, e isso tem necessariamente influência na forma como os próprios se articulam entre si e funcionam. E, portanto, nós fomos, à medida que o tempo foi passando e à medida que fomos constatando estas ineficiências, fomos procurando corrigir. Acontece que nós entendemos que estas correções não devem ser pontuais e, portanto, estamos a procurar, agora com uma experiência maior, depois de mais de um ano de exercício de funções, nós também temos a percepção de que há um conjunto de situações novas que se impuseram sobre os próprios serviços e que nos obrigam a olhar para eles de uma outra forma, procurando também que eles sejam mais resilientes e mais capazes de dar resposta a estas novidades, digamos assim. E, portanto, considerando que é necessário, na nossa perspectiva, uma maior coordenação, mais eficácia e operacionalidade dos serviços, muitas vezes perde-se tempo porque não há essa capacidade de direção. Nós tínhamos uma estrutura que consideramos extremamente verticalizada, o que significa que há um movimento que pendula entre o topo da hierarquia e o fim da hierarquia vertical e, portanto, todas as coisas têm que ser vistas a um nível mais ao nível do executivo. Não há uma estrutura horizontal que permita que haja responsabilização dos vários dirigentes, que permita que eles próprios possam assumir funções que são funções dentro do conteúdo funcional da sua posição funcional, mas que não as estavam a exercer precisamente porque essa estrutura era muito vertical e, portanto, nós procuramos, até por necessidade, desde logo, da transferência de um conjunto de competências que se tem vindo a materializar ao longo dos últimos tempos, nós também entendemos que era necessário reorganizar com maior profundidade os serviços e, portanto, para que esta estrutura do município, que é um município pequeno e, portanto, não tem a estrutura dos grandes municípios, não tem nem pode ter, nem tem condições para ter uma estrutura que permita, que seja mais robusta e, portanto, que permita dar resposta, muitas vezes da forma como todos nós seguramente gostaríamos, uma vez que os municípios, não sendo todos da mesma dimensão, têm todos as mesmas responsabilidades e, portanto, isto convoca-nos a ser o mais organizados possível, no sentido de ultrapassarmos também esses constrangimentos da nossa dimensão e da nossa capacidade. E, portanto, o que nós achamos é que a estrutura orgânica dos serviços, de qualquer modo, deve continuar a ser flexível, a garantir a colaboração entre as várias unidades orgânicas, portanto, não há, e tem havido ao longo dos anos, e essa também é uma preocupação nossa, de nós aproveitarmos, no bom sentido, os funcionários que temos e as capacidades que eles têm vindo a desenvolver para poderem dar apoio a vários serviços, porque têm essa capacidade, no fundo. Também tem sido possível, e isso também consta da prestação de contas que tivemos, tem sido possível aumentar substancialmente a formação que tem sido dada aos funcionários e, portanto, tudo isso se refletirá, julgamos nós, no bom sentido, relativamente a isto a esta reorganização que estamos a propor. E, portanto, aquilo que se propõe é exatamente que a Câmara aprove este regulamento agora com estas alterações. Eu, de qualquer modo, ia aqui tentar-vos fazer uma súmula relativamente às principais alterações, muito rapidamente, porque elas constam do próprio. Eu julgo que o documento assinala
estas principais alterações, e uma delas tem a ver com a composição da estrutura orgânica, onde nós temos uma estrutura composta por unidades de apoio aos órgãos autárquicos, que se mantêm, unidades orgânicas flexíveis de terceiro grau, que se mantêm, a Unidade de Administração Geral, Apoio Jurídico e Recursos Humanos, a Unidade Orgânica Financeira e a Unidade Orgânica de Urbanismo, Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, e temos um conjunto de unidades orgânicas flexíveis de quarto grau, que são dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de quarto grau, tendo já criado a Unidade Orgânica de Aprovisionamento e Contratação Pública, e já agora aproveitando para dizer que a evolução da criação desta unidade orgânica já é visível relativamente à capacidade da mesma dar resposta relativamente ao conjunto desde logo de concursos, de consultas públicas, que têm aumentado substancialmente. E a nossa intenção é criar aqui um conjunto de outras unidades orgânicas flexíveis de quarto grau, que correspondem exatamente a várias áreas organizativas do município. Uma unidade orgânica de urbanismo, serviços técnicos e fiscalização, uma unidade orgânica de educação, uma unidade orgânica de desporto, uma unidade orgânica de ação social, saúde, veterinária e saúde pública, uma unidade orgânica de cultura e uma unidade orgânica de turismo e empreendedorismo. O objetivo, naturalmente, é que estas unidades do município e estas áreas de atuação do município, que são fundamentais, possam ter nos seus dirigentes um conjunto de responsabilidades que lhes permitem ter alguma autonomia relativamente aos setores onde que estão a dirigir e, simultaneamente, possam fazer aqui a ponte com o município de uma forma mais apropriada e mais eficaz. Eu faço, por exemplo, referência a uma coisa tão simples como a questão do nosso programa de gestão documental, que, neste momento, a forma como se encontra organizado, implica que os vereadores, e inclusivamente eu, tínhamos que despachar no próprio sistema todas as requisições, as ordens de pagamento, as requisições internas, externas, etc., das coisas mais simples, como, por exemplo, requisições que vêm do armazém, de coisas muito... de garrafas de água, de papel higiênico, de resmas de papel, de coisas que são naturalmente necessárias e que estão sempre a ser necessárias. E isto implica, o Sr. Vereador sabe, porque teve as suas funções até há pouco tempo, com a obrigatoriedade de trabalhar com o sistema, e, portanto, não é novidade a questão do tempo que é necessário dedicar a esta questão administrativa, quando nós temos capacidade e a possibilidade de diluir algumas, não são todas, algumas destas questões pelos vários serviços. E, portanto, esse é um dos pontos, e o outro ponto é, de facto, haver alguma autonomia, quer na proposta que os serviços fazem de atividades quando nós organizamos o próprio orçamento, quer depois no dia-a-dia, na gestão destes serviços e destas áreas de atuação do próprio município. E, portanto, esta, digamos que é a alteração fundamental. Há aqui uma alteração mais adiante relativamente à Unidade Orgânica de Urbanismo e Serviços Técnicos e Fiscalização, que, agora aqui para fazer a referência... Tem aqui uma pequena alteração também relativamente ao conjunto de atribuições que lhe ficam cometidas e, portanto, esta é fundamentalmente uma alteração mais abrangente, mais macro, no sentido de reorganizarmos toda a estrutura do funcionamento do próprio município. E assim, sendo apresentado o documento, eu dava a palavra aos senhores vereadores para se pronunciarem sobre o mesmo. Muito obrigado, senhor vereador. Portanto, esta é uma opção do Executivo em funções e nós, em termos destas organizações de serviço,
temos tido sempre a mesma postura, que será uma postura de abstenção, no sentido de quem conhece melhor o funcionamento e acha e define as suas estratégias e organizações em termos de a sua organização em termos do serviço, portanto, entende estas alterações. Gostaria de registar apenas a questão da frequência com que nós temos estado a alterar o mapa pessoal portanto, a ajustar, a agregar, desagregar unidades orgânicas, que apesar de considerar como sendo um documento dinâmico, em que a sua alteração é possível, e portanto poder-se-á fazer quando assim o entendermos e levar aos órgãos competentes, parece-me a mim também que este zigue-zaguear em termos de opções tem a ver também com algumas necessidades de ajustamento das pessoas, portanto o mapa pessoal andar em função das pessoas e não propriamente andar em função da própria organização do serviço e, portanto, ia haver este avanço e recuos e decisões em termos da sua definição, tal como a concretizar-se todo este resultado levará também um natural aumento de despesa pessoal. Está-se a criar aqui um conjunto de chefias intermédias em termos da sua organização, quando até, como a Sra. Presidente disse, tendo em conta a própria dimensão do município e havendo competência nas mesmas áreas de um município grande, mas algumas das unidades poderão até ter menos de 5 pessoas na sua composição e haver uma chefia para 3 ou 4 pessoas abaixo. Nesse sentido, gostaria de concretizar dizendo que por princípio, e como foi já tomada essa posição em pontos anteriores relacionados com o mesmo assunto, nós iremos abster. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já agora vou fazer aqui só 2 referências relativamente ao impacto financeiro destas alterações. Ele é relativamente reduzido, dado que há aqui chefias intermédias que já têm níveis remuneratórios, em alguns casos até superiores àqueles que teriam direito a oferir em virtude de ocuparem estas funções. De qualquer modo, esta reorganização não tem a ver com a resposta que é preciso dar às pessoas, mas, na verdade, é preciso dar uma resposta às pessoas, porque nós não podemos ter pessoas a exercer funções com responsabilidades que são responsabilidades que fazem parte do conteúdo funcional de chefia e estar a tratá-los como se eles não fossem dirigentes. Ou seja, nós não podemos atribuir responsabilidades e pedir responsabilidades às pessoas sem que eles estejam a exercer funções no lugar certo e apropriado para o nível de responsabilidade que têm. E é isso que tem acontecido ao longo de uma série de anos e, portanto, se há formas e formas de reorganizar serviços e há formas e formas de motivar as pessoas, o que é certo é que uma coisa e outra não têm que ser antagónicas, podem ser coincidentes e podem, no nosso entendimento, podem criar melhores condições para a própria resiliência dos serviços do município na organização que têm e, sobretudo, na resposta que é preciso que deem depois aos municípios no dia-a-dia. Muito bem, então eu assim ponho ao ponto à votação, o ponto 3, que é a proposta de aprovação do projeto de alteração ao regulamento de organização dos serviços do município de Alpiarça e segunda alteração ao mapa pessoal para 2023. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Não havendo, nós chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos, não há público na sala e eu pedi à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata.